Agora um assunto que tem gerado muita polêmica. A gente já falou aqui e vamos trazer novas informações. É a vacinação das crianças contra a Covid-19, a obrigatoriedade. Veja comigo. Nós vamos falar que aqui em Santa Catarina os decretos que muitos municípios do estado criaram, desobrigando pais a vacinarem seus filhos para poderem matriculá-los então nas escolas destas cidades. Criciúma foi uma dessas cidades, assinou o decreto, não é obrigatório. Porém, teve o decreto derrubado pela Justiça. A Justiça falou, nada disso, vacina contra a Covid é obrigatória mediante a matrícula. Claro que essa repercussão ela é muito grande, por isso eu vou conversar agora com o nosso Michael Marinho, que está chegando direto de Criciúma, com todos os detalhes para a gente repercutir junto por aqui, porque não deve ser nem a primeira nem a última decisão da Justiça a respeito deste tema. A obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças para a matrícula nas escolas. Quer estudar? Tem que vacinar contra a Covid. O prefeito Clésio até tentou, mas a Justiça barrou. Contigo, Michael Marinho. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Olha, realmente Criciúma é a primeira cidade do estado a ter o decreto derrubado. Isso partiu através da denúncia de um cidadão, um morador da cidade de Criciúma, que denunciou o município à justiça. Na liminar que derrubou o decreto, ficou destacado que ao dispensar a indicação da vacina do Covid-19 no atestado da vacinação para fins de matrícula e rematrícula escolar, representa violação direta às decisões da Suprema Corte e ao artigo 14, parágrafo 1º do ECA, na medida que o Ministério da Saúde incluiu pela inclusão da vacina contra o Covid-19 em um programa nacional de imunizações. Com isso, foi atendido o pedido de tutela de urgência, que determinou, então, a imediata suspensão do decreto municipal, cabendo à Prefeitura de Criciúma observar o Programa Nacional de Imunização quanto à exigência do Esquema Nacional Vacinal completo para matrícula e rematrícula escolar, sob pena de multa no valor de R$1.000 para cada ato de descumprimento e responsabilização civil e criminal. Pelo estado, diversos outros prefeitos criaram decretos também desobrigando os pais a vacinarem seus pais contra a Covid-19, afirmando que poderiam, sem terem tomado a vacina, matricularem seus filhos nas escolas destes municípios, alegando que essa decisão cabe aos pais quanto a vacinar ou não, então, o seu filho contra a Covid-19. Além de Criciúma, cidades como Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Chapecó, Brusque, Balneário Camboriú, também fizeram um decreto levantando essa questão. No caso de Joinville e Blumenau, existem processos em andamento contra eles para também derrubarem esses decretos, mas ainda segue sem uma decisão. O Ministério Público se posicionou diante da situação, já que esses decretos estariam tentando excluir o rol das vacinas obrigatórias, a vacina contra a Covid-19 em crianças, e isso é ilegal, além de violar também as regras de competência constitucional. Por isso, o promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, o Douglas Roberto Martins, falou melhor a respeito do assunto. Olha só. Como a vacina da Covid foi incluída no início desse ano no Programa Nacional de Imunização, ela passa a ser obrigatória. Estados e municípios não podem adotar regras legais que contrariem a previsão legal federal a respeito de um assunto. Pela decisão do Ministério da Saúde de inclusão no PNI, ela se torna obrigatória e é isso que vale no país inteiro por força do Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro que isso não impossibilita a matrícula e a frequência à escola. Isso inicia um procedimento de regularização do calendário vacinal dessa criança por meio da escola, conselho tutelar e eventualmente até acionamento do Ministério Público. Mas ela tem que ter garantido o direito dela de educação, ela vai poder ser matriculada, porém a vacinação vai ter que ser feita posteriormente. Vale destacar que em Santa Catarina existe uma lei que atribui aí o prazo de 30 dias para apresentação e regularização do calendário vacinal do aluno, devendo a escola comunicar ao Conselho Tutelar a omissão ilegal ou injustificada dos pais ou responsáveis à Secretaria de Vigilância de Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações. Incluiu a partir do dia 1º de janeiro desse ano, de 2024, no calendário de vacinação contra a Covid-19. Em crianças, devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 4 anos e de 11 meses e 29 dias de idade. Portanto, mesmo que não seja exigida a comprovação
de que a criança tenha tomado a vacina contra a Covid-19 para ser matriculada ou rematriculada. É de responsabilidade dos pais manter o calendário vacinal da criança em dia. Os pais que descumprirem esse dever poderão ser multados, além de outras responsabilidades possíveis. Como é uma lei liminar que derrubou esse decreto, o município ainda vai poder recorrer dessa decisão. Vale destacar, portanto, que seja recorrido aos pais, os pais devem, sim, de maneira obrigatória, apresentar, então, o comprovante de vacinação da criança contra a Covid-19 no ato da matrícula e rematrícula. Depois disso, os pais terão até 30 dias para regularizar. Caso no ato da matrícula não esteja em dia a vacinação, tem até 30 dias para regularizar e apresentar, então, o calendário de vacinação completa das crianças. Portanto, para serem matriculadas aqui em Criciúma, como a liminar foi derrubada, como o decreto foi derrubado, aqui em Criciúma é sim preciso apresentar o comprovante de vacinação contra o Covid-19. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado, Maicon Marinho. Eu vou seguir neste assunto. Roberto Azevedo está aqui me esperando. Então é o seguinte, existe a obrigatoriedade da vacinação infantil contra a Covid-19 para que essa criança consiga uma vaga na escolinha, na creche. Em Criciúma, o prefeito falou o seguinte, aqui na minha cidade mando eu. Decretou, não é mais obrigatório. Viu, meu caro Roberto? Aí veio a justiça e falou, peraí, que justiça nesse país existe para regrar algumas coisas. Derrubou o decreto. Neste momento, as famílias, para resumir, serão obrigadas a vacinarem as crianças, se quiserem, uma vaga na creche. O que vai acontecer na prática, a gente fez praticamente um roteirinho nos últimos comentários aqui, que a gente sabia que até por interferência do Ministério Público, que é o guardião da Constituição nesses assuntos específicos, que não iria para frente o decreto. Mas o que a gente disse? Que não impediria dos pais matricularem os filhos. Só que depois tem o prazo aí, se não previsto na legislação estadual de 1 mês, para colocar em dia a vacinação de acordo com a Carteirinha Nacional de Vacinação, com o calendário de imunização nacional, mas pelo menos a criança pode ser matriculada. Essa é a questão. Lá diz que de 0 a 5 anos, e aqueles que têm mais idade e que não estão com a carteira de vacinação em dia também vão ter que se vacinar. O grande problema disso não é a Covid-19, eu já falei aqui. Existe uma campanha mundial que tem quase 2 décadas de grupos radicais, principalmente religiosos, que não querem qualquer tipo de vacinação. E a humanidade está dando 3 passos atrás cada vez que uma vacinação, que uma campanha de vacinação não é honrada. Disse aqui e repito, sou de uma geração, tenho 60 anos de idade, que não tinha vacina para todas as doenças. Não tinha calendário nacional de vacinação. E quantas crianças ficaram com sequelas por conta de não existir vacinação? Então, quem se posicionar contra a vacinação tem que trazer argumento científico, não ideológico e muito menos político. Muito menos tomar uma decisão de dar um decreto para agradar alguém que não gosta de tomar vacina. Não é essa a questão. Agora, não está impedido de fazer a matrícula, mas em 30 dias tem que colocar a carteira de vacinação em dia. E como que fica a respeito da declaração mais recente do governador Jorginho Mello? Porque a gente está avaliando muito a questão de Criciúma, que teve o decreto revogado, perfeito? Do prefeito Clésio. É o primeiro. Como é que fica a questão estadual, quando o próprio governador também diz que aqui não terá obrigatoriedade na vacina? É uma questão, e colocou muito bem o promotor, de competência jurisdicional, competência jurídica. O governador pode assinar um decreto que vale para escolas da rede estadual de ensino. O prefeito para escolas da rede municipal de ensino. Não atinge as escolas privadas. Vai ter que fazer um exercício jurídico para fazer isso. E, se esta legislação, esse decreto de prefeitos e do governador Jorginho Mello estiver ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, já era, não vai passar. E isso pode ser uma batalha que leve até a Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, que lá vai ser confirmado o que já foi confirmado. Tem que cumprir o calendário nacional de vacinação. E desde o dia 1º de janeiro deste ano, a vacina contra a Covid-19 foi incluída no calendário básico de vacinação da imunização brasileira. Não parece que a gente está dando um passo para trás nessa questão da vacina? É porque politizaram o assunto. Desde sempre, o Brasil se torna
referência em imunização, reduz as taxas de doenças. Imagina o que seria a gente, por conta de uma gripezinha, se não fosse a vacina criada lá em tantas décadas atrás, e tantas outras doenças, a poliomielite, o que seria da gente se não fossem as vacinas? E aí vem a Covid-19 por uma questão política. E eu vou lembrar o seguinte, Olha, a campanha nacional de vacinação... Chega a ser um absurdo. Desculpa te interromper. A campanha nacional de vacinação contra a polio no Brasil foi iniciada em Santa Catarina. Albert Sabin, que era casado com uma brasileira, veio em Santa Catarina começar a campanha de vacinação anti-polio. Detalhe, era nos governos de direita no Brasil que essas campanhas foram desenvolvidas, principalmente durante o regime militar. Lá se apoiava a vacinação, mas agora existe uma nova corrente mundial, principalmente defendida por grupos religiosos, de que a vacina não é boa, que Cristo salva todos sem a vacina. Não é verdade. Até porque foi Deus que deu a inteligência humana para fazer vacina para combater as doenças que são mortais para nós. Vamos seguir por aqui, o jornalismo de opinião, de análise, sempre com o nosso Roberto Azevedo. Daqui a pouco você volta. Agora,